paz, meus irmãos, muito boa noite. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Eu vou fazer a leitura dos versos 11 a 17. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versos 11 a 17. Acompanhe a leitura com fé, reverência. É a palavra do nosso Deus. Lucas 7, de 11 a 17, nos diz assim a palavra do Senhor. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estava morto ou estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém. Vamos orar. Senhor, nós estamos com o coração alegre por estarmos na Tua presença. Nós estamos, Senhor, felizes pela condição que gozamos em Cristo. Nós nos alegramos em nos reunir para louvar o Senhor, para falarmos uns aos outros das Tuas maravilhas, para dizer para o Senhor mesmo o quanto o nosso coração está cheio de gratidão pela obra redentora, pela obra maravilhosa que nos transformou de criaturas reprovadas a filhos perdoados. Senhor, nós queremos continuar te adorando, te louvando, e te pedimos, Senhor, de forma especial, que enquanto fazemos isso, agora, nesse momento que temos a Tua palavra aberta diante de nós, esta palavra que o Senhor mesmo inspirou pelo Teu Espírito, e que o Senhor mesmo, pela ação do mesmo Espírito, tem preservado, e que hoje nós desfrutamos dela, nós queremos te pedir a bênção especial de sermos iluminados pelo Espírito do Senhor para compreender a Tua palavra, e também que essa iluminação acenda chama no nosso coração, para que essa palavra nos queime, nos aqueça, nos dê vida e possamos viver à luz do que o Senhor tem a nos comunicar, pela Tua santa e bendita palavra. Te pedimos que seja assim, para a glória exclusiva do Senhor, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos caminhando com a nossa série de mensagens, que a propósito se chama Caminhando e Amando, explorando esta faceta tão abençoadora do ministério terreno de Cristo. O nosso Senhor percorreu grandes distâncias, não só por toda a Galileia, Judéia, por toda a terra de Israel, mas Ele percorreu mesmo a distância da glória celeste para a nossa miserável condição pecadora, este mundo caído. Ele não mediu nenhuma dessas distâncias, percorreu-as todas, e nós temos considerado ao longo desses últimos domingos, domingo passado e este mesmo, os nossos sermões têm contemplado esta faceta, esse aspecto especial da glória de Deus revelada em Cristo Jesus, estando entre nós, caminhando e nos amando. Esta série de mensagens visa nos edificar pela consideração deste amor abençoado do nosso Salvador. E aqui nós temos nesse pequeno trecho, nessa perícope, nesse pequeno relato de Lucas, mais uma ocasião em que Deus
está nos amando em Cristo Jesus entre nós, não é? E o povo, ao contemplar aquela manifestação graciosa de Deus através de Jesus Cristo, exclamou, não é? Há aqui um profeta. O silêncio foi interrompido, porque entre a última revelação profética do Antigo Testamento e a chegada de Cristo, houve um silêncio de pelo menos 400 anos, e esse silêncio estava sendo quebrado como um sinal de que o Messias havia chegado. Então, logo após a afirmação do povo de que, olha, um profeta está aqui entre nós, eles dizem: Deus visitou o seu povo. Chegou a hora, o reino está entre nós. Meus irmãos, nós temos aqui uma breve ilustração, só para nos orientarmos com relação a Naim, esta cidade que é aqui descrita, né? O Senhor saindo de Cafarnaum vai até Naim. Podemos projetá-la? Pastor, daqui eu não enxergo nada, tenha calma. Esta é a região de Israel inteira, não é? De Judeia mais ao sul, lá em cima Galileia, onde inicia o ministério de Cristo, que também esteve ali na fronteira com os povos fenícios e assim por diante. Sua fama se alastrava por toda essa região, e Jesus aqui desce um pouquinho mais, vai para essa região um pouquinho aqui mais abaixo do Mar da Galileia. Podemos ir mais adiante? Aqui, nesta região, deixa eu me achar ali, tá? É aqui que fica Naim. Por que não está aí, pastor? É porque não se acha no mapa, você tem que acrescentar mesmo. Agora ela chegou, não é? Porque é um povoado, um vilarejo insignificante. Jesus sai lá de Cafarnaum, onde ele operou a cura do servo do centurião romano, e aqui, magiando a banda oeste, não é? Do Mar da Galileia, ou daquele lago, ele chega aqui em Naim, com uma viagem que duraria por volta aí de um dia. Podemos ir adiante. E os feitos que são ali relatados são anunciados, né, por aquele povo que disse: Deus nos visitou por toda essa região até a Judéia, não é? Então podemos ir adiante. A projeção era apenas para nos situar um pouco melhor e termos um pouco da abrangência do que aconteceu ali. Então Jesus, saindo de Cafarnaum, o relato dos versos iniciais desse capítulo nos falam de Jesus curando o servo do centurião na cidade de Cafarnaum, e então em dia subsequente, não é assim que está aí na sua Bíblia, né? No dia seguinte ele está chegando em Naim. Nós não sabemos qual motivo específico levou Jesus àquela cidade e não a outra. Talvez não houvesse nenhum mesmo, ele apenas estivesse ali magiando o lago e curando enquanto fazia isso. E quando estava passando ali na porta da cidade, temos este encontro, não é? O cortejo da vida. Jesus, seus discípulos e numerosa multidão se encontra com o cortejo da morte. Aquela viúva que pranteava a perda do seu único filho, e com ela também uma grande multidão. Então, se você olhar para esse pequeno trecho aqui, você faz a divisão bem facinho, né? Você tem, digamos assim, o encontro descrito nos versos 11 e 12, né? Jesus saindo de Cafarnaum, se dirigindo a Naim, e ali encontrando, né, o cortejo fúnebre, então a vida encontrando a morte. Depois você tem dos versos 13 a 15, o milagre acontecendo, Jesus atuando, curando, compadecendo-se daquela mulher. E os versos 16 e 17 são a resposta do povo, a reação das pessoas àquela maravilha, não é? Então nós podemos pautar essa nossa meditação a partir desses três movimentos mesmo, não é? Partindo daquela exclamação com a qual eu acredito que você concordamos muito, não é? Deus visitou o seu povo. Inclusive está aí no nosso boletinzinho bonitinho, né, como tema do sermão, porque Ele nos visitou de forma muito especial. Aqueles homens e mulheres estavam certos, aquela era uma evidência, Deus nos veio visitar. Bem, e pensando nessa divisão aí do encontro, o milagre e a reação, nós podemos também pensar aqui em algumas perguntas, não é, que nos levam a esses três movimentos. Como é que Ele nos encontrou, não é? Deus nos visitou, esse é o nosso tema, esse é o tema central dessa passagem. Mas como é que Ele nos encontrou? Você já recebeu uma visita sem estar esperando, né?
E se você é um pouquinho mais bagunçadinho, como a gente lá em casa, ou a vida da gente é tão corrida, que na visita marcada mais em cima da hora, a gente fica morto de vergonha, porque não dá tempo, né, de passar 2 dias fazendo a faxina para deixar tudo mais ou menos, né, demanda uns 2 dias de faxina. Então, como é que, se Jesus chegasse hoje, né, agora, não dá tempo de ligar para ninguém em casa, quando você chega lá, está lá Jesus na sala, o que é que ele ia encontrar? Não é? Na nossa igreja. Mas pastor, Jesus já está conosco. Eu entendo o que você está dizendo, mas sei que você também me entende, não é? Essa chegada, como nos encontra, não é? E aqui nesses versos iniciais nós somos informados de como é que ele nos encontra, não é? Esta visita de Deus através de Jesus nos revela muito sobre nós, muito, mas muito mesmo, não é? Versos 11 e 12 deste capítulo 7 de Lucas. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Este é o encontro que acontece. João nos diz que a vida estava nele, ele era a luz dos homens, ele é a própria vida, Deus nos visitando. E ali, neste momento, esta visita encontra talvez a mais danosa das consequências da nossa condição caída, a morte. A morte e essa necessária, consequente situação da dor dos que ficam. O foco está muito mais na mãe enlutada do que no jovem morto, se bem que ele também é abençoado pelo gesto de Jesus, mas a ênfase de Lucas parece recair muito mais sobre a situação daqueles que ficam pranteando. Eu imagino que a maioria de nós aqui, se não todos, temos os nossos pranteados. Em algum momento nós passamos a lamentar ter perdido por algum tempo, porque o encontro é uma certeza para aqueles que estão em Jesus, mas prantear aqueles que perdemos por algum tempo, e esse tempo dura muito. 1 segundo separados por conta da morte daqueles que amamos é muito tempo para aqueles que sentem essa dor. Então, quando Deus nos visita, o que é que Ele encontra? Ele encontra a humanidade afetada pelo pecado, e a pior das suas consequências, o último dos nossos inimigos, a morte. E a morte nos afeta de diversas maneiras, e aqui pelo menos 2 delas muito claras. Uma, essa finitude, esta interrupção daquilo que é tão natural, viver, gozar das bênçãos diárias do Senhor. E a outra, essa separação dolorosa de pessoas amadas. E esta mulher tem a sua situação ainda mais agravada por conta da morte do filho, porque ela é descrita como uma viúva, ela não tem marido, ela não tem quem a sustente, ele é filho único, o único provedor. Ele é arrimo de família, aquela mulher não tem ninguém por ela. A situação parece ter comovido todo o lugarejo, porque vinha uma considerável multidão junto com ela. Isso nos comove a todos. A dor da morte tem esse poder nos comover a todos, porque todos sabemos o quão profunda ela é, porque ela é a experiência mais antinatural que existe. Nós somos seres criados, almas viventes, para gozarmos Deus eternamente. Nós não fomos criados para a morte é uma intrusa, indevida, por conta do nosso pecado, igualmente intruso e indevido. Então, quando Deus nos visita em Cristo Jesus, é esta casa que Ele encontra, é este tipo de bagunça, a bagunça provocada pelo pecado, que destrói, que machuca, que traz lágrimas, que traz dor, que torna a vida diferente do que ela deveria ser, e não só diferente, mas torna ela aleijada, torna ela quebrada, torna ela imperfeita.
doída. E Ele não nos criou para essa dor. E aquela mulher é um emblema dessa dor. Ela trazia sobre si pobreza, solidão, abandono, tristeza, a dor de ver o seu filho, e o antinatural, ainda mais antinatural, uma mãe enterrar um filho. É muito terrível. É esta coisa terrível que aquele que habitava a glória eterna veio conhecer por experiência. Pastor, o senhor está falando besteira porque ele conhece todas as coisas. Eu não estou falando da sua onisciência, eu estou falando da sua experiência como um de nós. É na pessoa do Filho que Deus experimentou as nossas dores na carne. É na pessoa do Filho que Ele esteve entre nós, caminhando e amando. Foi na pessoa do Filho que Ele viveu aquela experiência específica, enquanto nos visitava e via como estava a nossa casa, via como estava a nossa família, via como estava a nossa vida com morte. Não combina, não combina. Então, como essa primeira constatação, nós temos aqui Deus nos visitando em Cristo. E como é que Ele nos encontra? Nos encontra nesse encontro nada casual entre o cortejo da vida e o cortejo da morte. Jesus de um lado, do outro lado, a viúva. Jesus que é a vida, do outro lado, a morte que entristecia aquela viúva. Jesus e seus discípulos e grande multidão, a viúva, nenhum familiar e uma outra grande multidão. Ele vinha trazendo vida e ela vinha chorando a morte. E é disso que nós precisamos, de alguém que realmente nos traga vida, porque a sabedoria popular nos diz, né, que a morte é comum a todos, que ela é a única certeza que nós temos, mas não pode ser a única certeza. A única certeza que nós temos é que Deus em Cristo venceu a morte e nos deu vitória sobre a morte. E nós precisamos deste que venceu a morte para arrumar a nossa casa. Nós precisamos de uma ajudinha, ou a grande ajuda do visitante. Nós precisamos que o visitante faça a faxina, faça a limpeza, faça os ajustes na nossa casa. Ele veio para isso, porque Ele, como esse visitante muito honroso, nos diz que não veio, como ouvimos hoje pela manhã, para ser servido. Ele veio para servir. Ele veio para arrumar a nossa casa, para arrumar a nossa vida, porque foi assim que Ele a encontrou, bagunçada, revirada, transtornada pela morte e pelo pecado. Bem, e já que é assim, não é? Isso já nos aponta para o que é que Ele fez quando viu a nossa casa, quando nos visitou e viu a nossa condição. O que é que Ele fez? E isso está justamente no momento do milagre, ali os versos 13 a 15. Então, temos os versos 11 e 12 falando daquele encontro. Saiu de Cafarnaum, tinha acabado de curar um que estava à beira da morte, agora encontra um já morto. E Ele, vendo a nossa situação, se manifesta, não é? O verso de número 13 nos diz assim: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. 3 ações de Cristo aqui destacadas, né? Ver, compadecer-se e falar. Ele a viu, ele olhou para ela, ele lhe deu importância, ele se importou. Ele não estava só passando e manifestando poder. Sim, esses milagres eram sinais de que o reino havia chegado, mas esse reino do poder é também o reino do amor, sobretudo do amor. Não é?
nós cantamos, né? Louvamos-te, ó Deus, né? E rogamos, Senhor, dá-nos sempre sentir teu poder, teu amor. Ele é o Deus que pode todas as coisas, e Ele é o Deus que faz todas as benesses para o seu povo. Ele pode nos salvar e Ele quer nos salvar porque nos ama. Ele não tem só poder, Ele tem disposição no coração. Ele não estava só ali manifestando o poder, Ele estava manifestando o amor. E não existe amor onde há indiferença, onde as pessoas não são enxergadas, não são vistas, não são notadas, não são percebidas. Nós não descansamos apenas nas mãos de um Deus onisciente, que sabe de todas as coisas por natureza dessa sua atribuição, desse seu atributo, mas nós descansamos nas mãos de um Deus atento, que se inclina para saber dos seus, que se inclina para ver de perto a nossa necessidade. Ele se descreve assim: a despeito da sua onisciência, Deus se envolve a ponto de nos visitar, e em visitando-nos, olhar para nós e nos ver. Você é percebido por Deus. Eu não estou aqui ressaltando a sua importância, não se ache muita coisa. Eu estou ressaltando a graça e a misericórdia dEle, que se inclina, porque nós somos pequenininhos, tantinho de nada, mas esse amor é tão grande, tão difícil de ser compreendido e descrito em palavras, que Ele nos vê, poeira cósmica, vermezinho de Jacó, caco no meio dos outros cacos. Não é assim que o profeta nos define, Isaías? E ele a viu, e vendo-a, se compadeceu dela. Ao ver a nossa condição, ao olhar para nós e nos perceber e sondar o nosso coração e a nossa vida, o Senhor tem compaixão. O que é a obra do Cordeiro na cruz, senão um ato de compaixão? Daqueles que precisam ter sobre a sua vida o que nós lemos durante o Salmo 32, na nossa liturgia esta noite. Aqueles que precisam do perdão do pecado, aqueles que precisam ter sobre si essa graça especial do Senhor. E Ele se compadece daquela mulher que chorava a terrível experiência da morte, que é comum a todos nós, que é ordinária, mas que traz uma dor extraordinária. Todos nós convivemos com a morte e nenhum de nós sabemos conviver com ela, porque ela é muito antinatural. E Ele se compadece. Ele nos vê, Ele se compadece. O verso 15 nos diz que Jesus o restituiu à sua mãe. O foco está aqui no reparo, no conserto, no ajuste dessa situação terrível da morte. Ele é devolvido à mãe dele. O foco está nela. Ele foi muito abençoado, ele tirou a sorte grande, mas o foco era abençoar aquela mãe. Assim como nas manifestações do Antigo Testamento, Elias devolvendo o filho da viúva, Eliseu também trazendo de volta. Assim como nos outros 2 milagres em que Jesus opera a ressurreição, a filha de Jairo é devolvida ao seu pai, Lázaro é restituído à sua família. O ciclo natural é quebrado porque ele é antinatural, e esse ciclo sobrenatural se impõe pela graça e pela misericórdia e por esse coração compadecido do Senhor. E óbvio, né, Ele intervém e lhe disse: não chores.
Meus irmãos, não existe palavra mais inapropriada para uma mãe que está chorando a morte do seu filho do que dizer para ela não chorar, não é? Então alguém poderia dizer: o Senhor Jesus, ele não fez curso de aconselhamento, ele não fez curso de capelania hospitalar ou fúnebre e assim por diante, não é? Porque a palavra mais inapropriada para uma mãe que tem o seu filho morto diante de si é: não chores. Eu e você não podemos nunca, meus irmãos, cometer uma falha dessa. É muito mais do que uma gafe, é uma indelicadeza, é uma insensibilidade. Não chores, a menos que você tenha o poder e o amor suficientes para trazê-lo de volta à vida, não é? Neste caso, e somente neste, não chores é uma palavra abençoada, palavra de vida. Aquele que podia trazê-lo e devolver à sua mãe, disse: não chores. Ele podia dizer não chores, porque ele tinha o poder para enxugar aquelas lágrimas e colocar naquele rosto um sorriso que não dá nem para imaginar. Imagine a alegria de ter o seu devolvido, aquele por quem você chora, aquele que você anela a reencontrar, no reencontro bendito promovido pelo Senhor, todos nós com Cristo nos ares, para estarmos para sempre com o Senhor, não é? Essa alegria que nós anelamos. E aquela mulher teve um vislumbre dela, porque sim, esse jovem, aqui descrito como jovem, ressuscitou, mas um dia morreu de novo, não é? Talvez depois da mamãe dele, seguindo a ordem um pouquinho mais natural das coisas, não é? Mas aquela alegria, ele tinha amor e poder suficientes para dizer: não chores, sem ser inadequado, sem ser insensível, não é? De modo que nós temos esse Deus nos visitando, vendo nossa situação e respondendo a essa situação, respondendo com vida. Chegando-se, tocou o esquife. Nós estamos aqui partindo para o verso 14. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Meus irmãos, o encontro se deu na entrada da cidade, porque a praxe era: tira o defunto da cidade, vai enterrar em outro lugar, com medo de contaminação, questão sanitária, mas sobretudo no caso dos judeus, porque um corpo de um morto era cerimonialmente impuro, não é? E era tido como impuro todo aquele que tivesse contato com este corpo. Aqueles que faziam o traslado do esquife, né, daquela estrutura com duas madeiras e um pano, tipo que parecido com uma maca dos nossos dias, não era um caixão, aqueles deveriam passar por um processo de purificação no retorno para a cidade. E o texto diz que ele tocou, ele colocou a mão, não é? Lembra dos estranhíssimos sepultamentos no período da Covid, da pandemia? Não podia abrir caixão, restrição, é melhor nem tocar e coisas assim, não é? Ele foi lá e colocou a mão, parou os que estavam seguindo o curso natural de um enterro, né? Está tudo certo, não tem nada errado não, mas chegou a vida está aqui, então para, a morte tem que parar. Ele colocou a mão, não é? Na impureza, porque a luz dissipa as trevas, não é? Todas as coisas são puras para Ele, porque Ele as purifica. Aquele toque abençoado, mandou todos pararem e falou com um morto, aquela palavra por meio da qual todas as coisas vieram à existência. No princípio o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E disse Deus, e as coisas foram sendo feitas. E Ele disse, meus irmãos, amor e poder. Lucas, pela primeira vez, usa o termo Senhor para se referir a Jesus aqui.
Depois, lendo com mais atenção, você vai ver que aparece o termo Senhor no Evangelho de Lucas antes dessa ocasião, mas não é Lucas que está chamando ele de Senhor. Lucas está relatando que ele foi chamado de Senhor, mas aqui Lucas o chama de Senhor. O Senhor viu aquela mulher, se compadeceu dela, e o Senhor tocou o esquife, e o Senhor falou com o morto, e o morto ouviu, porque a vida falou. O autor da vida falou, aquele que é a vida em si mesmo falou. E disse: jovem, levanta-te. Lucas, então, imediatamente, um médico, levantou-se, ou se assentou, né? Estava deitado, prostrado, se assentou aquele que estivera morto, aquele que não tinha sinais vitais, aquele que não podia ouvir, cheirar, tocar, sentir, ou qualquer manifestação de qualquer dos sentidos. Aquele, ao som da voz do Senhor, se sentou e começou a falar. E Lucas não entra nos detalhes. O que aquele rapaz falava, não é? Muito provavelmente falava com a mãe, e aquele irromper de emoções acontecia. Jovem, eu te mando, levanta-te. E assim o trouxe à vida. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E aí nós temos a reação dos que estavam ali, não é? Então o Senhor nos visitou e, em primeiro lugar, viu a nossa condição, houve um encontro. O Senhor nos visitou, e o que é que Ele fez diante da nossa situação, não é? Manifestou poder e amor, foi isso que Ele fez. E agora, a outra pergunta é: e nós, como devemos reagir, responder diante da visita de Deus através de Cristo Jesus, não é? E nós temos aqui uma reação daquele povo que nos ensina muito. Eles o reconhecem como Deus e eles divulgam a boa notícia. Veja comigo, verso de número 16. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Todos ficaram possuídos de grande temor e glorificavam a Deus. Eles reconheceram que estavam diante do Senhor. Esta expressão, tomados de temor, era a atitude esperada diante de Deus. Tomar-se de grande temor, de grande espanto, era extraordinário demais. Ele trouxe um morto de volta à vida com o simples ato de falar. Deus visitou-nos. Todos ficaram possuídos de temor, tomados de espanto, não só do espanto porque aquilo era extraordinário, mas porque aquilo era uma manifestação da presença de Deus. E glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou e Deus visitou o seu povo. Como nós dissemos no começo, essas duas afirmações, essas duas frases que eram repetidas pelo povo, diziam que o Messias tinha chegado, que Deus estava com eles. O fim do silêncio sem profetas era o sinal esperado da vinda do Messias. Então, na sequência, existe um profeta entre nós, um grande profeta, à semelhança de Moisés. Essa é a ideia. Se é assim, Deus chegou, o reino chegou, Deus nos visitou, Deus está aqui conosco. Então, porque Deus nos visitou em Jesus Cristo, nós devemos reconhecer Jesus como Deus na nossa vida e glorificá-lo como Deus, e nos assustarmos e tomarmos consciência de que isso é grande demais para nós, que isso é indevido, a não ser pela graça. Deus nos visitou. E aí, a boa notícia é propagada, verso 17, esta notícia a respeito dele, de Jesus, do Senhor, divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Não é? Eles não guardaram para si a maravilha que haviam descoberto em Jesus Cristo. Meus irmãos, nós sabemos, como comentamos, não é? A filha de Jairo ressuscitou, mas um dia faleceu.
Lázaro ressuscitou, mas um dia morreu de novo. Esse jovem ressuscitou para a grande alegria da sua mãe, mas esperando que as coisas tenham acontecido dentro da normalidade, um dia, depois de ter feito o sepultamento da sua mamãe, um dia ele também foi sepultado. E esses que creem estão na glória com o Senhor, aguardando a ressurreição do corpo. Jesus ressuscitou de uma forma diferente, nós sabemos disso. Ressuscitou e hoje nós o temos no céu, Deus homem, com um corpo, em quem ou no qual habita a plenitude da divindade. Haverá uma ressurreição plena, da qual estas eram apenas sinais do seu poder e do seu amor, daquele que tem poder e nos ama o suficiente para operar essa maravilha para a eternidade. Aquela mulher teve aquela esperança, aquela alegria que será mais plena na glória, porque Deus deu o seu Filho em sacrifício para morrer, para que nunca mais a morte triunfe entre nós. Onde está a morte, a tua vitória? Pergunta o apóstolo. Graças a Deus por Jesus Cristo, em quem nós encontramos o poder e o amor de Deus. Eu quero trazer aqui breves aplicações. Primeira delas, a você que não crê ainda, ou que traz dúvidas em seu coração acerca dessa fé vacilante que talvez esteja ainda se desenvolvendo. Creia, não perca mais um segundo da sua vida. Entregue-se a essa verdade. Seja tomado por ela, que a sua vida seja plena em Jesus Cristo. Em Cristo Deus nos visitou, viu a nossa condição e nos trouxe vida eterna. Creia nesse evangelho bendito. E a você que crê e que, como qualquer ser humano, vive o seu luto, lamenta a ausência temporária de pessoas amadas, eventualmente de um pai, de uma mãe, um irmão, um filho, filha, pessoas queridas, não é? Porque Deus nos visitou, meu irmão, minha irmã. Jesus pode dizer para você esta noite: não chores, a alegria está garantida. O apóstolo consolando-nos a este respeito, escrevendo aos Tessalonicenses capítulo 4, versos 13 a 18, diz: consolai-vos com estas palavras. Ele diz assim: com respeito aos que dormem, meus irmãos, dormem, porque despertarão. O que ele queria dizer é temporário. Eu não quero que vocês sejam ignorantes, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Entristecimento haverá, mas não como a tristeza dos demais. Nossa tristeza é diferente, porque é tristeza com esperança, e essa esperança não é vaga, é uma certeza. Nós não nos entristecemos como os demais. A tristeza, o nosso luto é diferente, precisa ser diferente. É um até logo, não é um adeus. Há uma certeza do reencontro, porque Deus nos visitou. Então, traga esse alento ao seu coração, permita que o Evangelho lhe traga este alento. Tomando aqui uma liberdade, eu quero falar àqueles que pranteiam lutos de pessoas vivas, esposas que pranteiam lutos de maridos ausentes, às vezes até incrédulos, maridos que sofrem a mesma dor, filhos que assim sofrem com pais que estão distantes desses filhos, distantes do Senhor, pais que sofrem isso com seus filhos. Deus nos visitou em Cristo Jesus. Creia, continue orando e amando, confie no Senhor, não desista. Continue apresentando sua família na presença de Deus, porque Ele nos visitou
E não foi só para ver como nós estávamos, foi para consertar as coisas, para a glória dele. E por fim, meus irmãos, como aqueles que creram naquela ocasião, reconheçamos que Cristo é Deus nos visitando e que, reconhecendo isso, propaguemos este evangelho bendito, levemos esta boa nova a tantos quantos precisam ouvir que Deus nos visitou em Cristo Jesus, que a morte não tem a última palavra e que vidas ainda hoje podem e serão restauradas para a glória de Deus, porque Ele nos visitou em Jesus.